Muito boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa live aqui sobre as multas e as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou esperar os meus convidados aqui para participar. Oi, Irma, tudo bem? Boa noite. Oi, Sabrina, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmã. Todo mundo conseguiu entrar aí? Vamos esperar os Vinícius e o Marcos. Boa noite, pessoal. Boa Estão me noite, escutando bem? Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Doutora Irma. Nosso amigo Wilton também. Estamos escutando bem, né? Sim, estou ouvindo. Então tá bom. O Vinícius falou que pediu autorização. Ô, Marcelo. Já está aceitado aqui. Foi aceito. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Perfeito. Vamos lá, vamos para todos começar? sentar, né? Bom, o pessoal que me segue aí, me conhece, já sabe que basicamente eu falo só de LGPD. É um assunto apaixonante e que desde a edição da lei existiam algumas pendências para a gente ver a efetivação das regras estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados, que basicamente tem a função de proteger dados pessoais, né? E recentemente, no dia 27 de fevereiro, foi editada a resolução número 4 do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trouxe o regulamento da dosimetria e aplicação das sanções administrativas. E aí eu fiquei pensando no assunto. A gente tem basicamente pessoas que a gente tem um ciclo de conhecimento e com o passar do tempo de vínculo, e o vínculo vai ficando mais próximo e de amizade e assim vai. E aí eu fiz um convite para Sabrina, para o Marcos, para o Vinícius, que gentilmente aceitaram, e a gente vai tratar aqui especificamente sobre esse tema atual aí das multas e das sanções administrativas. Nada muito técnico, nós vamos ser bem fluente, digamos assim, para ter uma compreensão, que o objetivo é trazer essa conscientização para as pessoas, né? Seja um empresário, seja um prestador de serviço e também o titular de dados, que somos todos nós, né? E aí, então, eu vou pedir para que vocês digam um oi brevemente aí para o pessoal, né? Vou pedir que a Sabrina passar a palavra para ela, para que ela possa nos dar a honra de prosseguir aqui, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Fiquei muito feliz com o convite para a gente estar falando dessa resolução que foi tão aguardada, né, tão esperada, e principalmente por profissionais que são amigos, igual o Marcelo falou, parceiros, que a gente está sempre em sintonia no dia a dia, conversando sobre
proteção de dados, privacidade, as medidas técnicas com o Márcio junto com o Marcos e junto com o Vinícius. E a gente esperou por muito tempo, desde de 2020, a gente está aguardando, né, a NPD publicar essa resolução para trazer os critérios, os parâmetros para a aplicação das sanções, né, e a forma de que seria calculada a multa, que até então não estavam sendo aplicadas, apesar da fiscalização estar ocorrendo, de existirem processos administrativos. Então, a gente aguardou por muito tempo a publicação dessa resolução. Marcos, Muito bem. Vinícius, querem... Obrigado, Pode Sabrina. falar? Vamos lá, Marcos. Podemos prosseguir contigo. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu queria dar um agradecimento especial ao Marcelo, né, o convite. Fiquei muito feliz e honrado pela essa oportunidade de estar passando um pouquinho da nossa experiência, né, dos nossos conhecimentos para quem possa nos assistir, que estão nos assistindo hoje e futuramente também. Queria, antes de mais nada, né, dar uma boa noite à turma que eu estou vendo aqui. Eu acho que Araraquara ficou em peso, Araraquara interior está em peso aqui, né? Estou vendo aqui a doutora Irma, né, que é aqui de Araraquara, é minha colega e parceira de adequação de LGPD aqui também em Araraquara. O doutor Décio também, advogado, é um outro grande amigo aqui da cidade de Matão. E estou vendo mais gente entrando aqui de Monte Alto, né? Então estou vendo que o interior paulista está bastante presente. E eu espero que a gente possa ajudar a turma, né, em passar algumas experiências, algumas informações que a gente considera muito importante, principalmente agora com essa questão da dosimetria, que é mais um marco muito importante que eu considero na adequação das empresas, né? Então vamos lá. Maravilha, maravilha. Obrigado, Marcelo, pelo convite também, pela parceria. Boa noite, pessoal. Como técnico, né, da área de TI, de segurança da informação, eu entro nesse grupo, né, nessa live, para suportar enquanto uma ferramenta de TI para que o compliance, que as melhores práticas, que as boas práticas sejam atingidas, né? A gente faz as legislações, a gente atende a legislação, atende às resoluções, mas por meios de ferramentas também, né? E é aí que eu me encaixo. Então, boa noite e vamos para frente. Vamos para frente. Vinícius, é bom você ter comentado isso, porque é um ponto que eu sempre falo nas consultorias e deixo muito claro para as pessoas que a LGPD é uma lei multidisciplinar e talvez não seja possível dizer, assim, especialista em LGPD, porque a gente precisa da expertise de vários profissionais, precisa de gestão de processo, de pessoas, de segurança da informação, de TI e jurídico. Então, eu fico muito feliz de todos vocês terem aceito o meu convite, porque aqui nós temos a Sabrina, da área jurídica, assim como eu, e aí o Marcos, né, segurança da informação, TI, e também o Vinícius, dessa área técnica também. Então, a gente tem a possibilidade de a gente comentar com maior amplitude, né, sobre essas questões aí das sanções, e até eu vou pedir para que o Vinícius ele pontue com exemplos práticos que acontecem efetivamente e como que isso tem impacto em relação à legislação, né? Tá lá a Sim. legislação, ela lá, enquanto letra escrita, ela não tem efeito nenhum se a gente não vê ela ocorrer na prática, né? Então, é justamente isso, né? A lei fala medidas técnicas e administrativas. Talvez tenha sido dado ali muito enfoque para essa questão das medidas administrativas ao longo desse período de 2018 até agora, digamos assim. Mas é esse o objetivo, é trazer esse conhecimento mais amplo e integrar mesmo e os profissionais começarem a ter essa conexão entre eles. É muito importante isso, é fundamental. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer uma modalidade de perguntas e nós vamos comentando ao longo do tempo aqui sobre as impressões de cada um, né?
o que, que a gente imagina que vai acontecer, até porque a resolução ela é a resolução número 4, então vocês imaginam, né? Resolução número 4 significa que tem somente 3 antes dela, e é uma coisa muito incipiente, muito inicial ainda, e ninguém sabe direito, nem a própria autoridade nacional tem a possibilidade de dizer para a gente especificamente como que vai funcionar em cada caso. Mas, de toda forma, nós vamos fazer a nossa tentativa aqui, né? De trazer como que funciona com esse olhar prático aí e especificamente alguns pontos, né? Dessa resolução aí, né? Bom, todos comentam as perguntas, quem quiser responder, fique à vontade, certo? Não tem pressão nenhuma aqui, tá bom? Qual que quem é o órgão responsável? Qual é o órgão responsável pela fiscalização e aplicação dessas multas? Quem se habilita? Posso falar? Posso falar? Pode falar. Vamos lá. A NPD, para essa resolução, né, é a NPD que é a responsável pela fiscalização. Quando foi publicada a LGPD, o artigo 52, ele trouxe as sanções que iam ser impostas, mas o artigo 53 deixou por conta de um regulamento, para que falasse como seriam os critérios e a forma que seria aplicada. Nesse caso, desse artigo 52 específico, é aplicado pela NPD. Mas a gente sabe que nada impede de que outros órgãos de outros setores atuem juntamente com a NPD, né? Por questões o tratamento desses dados estarem ligados também ao setor que está sendo sofrendo prejuízo com esse tratamento de dados. Então, para essa resolução que foi publicada agora, é a NPD. Mas não quer dizer que somente a NPD possa fiscalizar e atuar com relação ao cumprimento das obrigações da LGPD. É bom você ter pontuado isso, né, Sabrina? Porque a gente está vislumbrando até uma fiscalização concorrente, né? Aí, em conjunto com esses outros órgãos, né? Tem previsão legal na própria LGPD, no artigo 55J, né? Mas, assim, o que a gente imagina? Que vai ter uma fiscalização concorrente, né? Aí da Senacom, os PROCONs, Ministérios Públicos e entre outros órgãos, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar mais amplo e realmente deixar claro nas consultorias, né? E para as pessoas que funciona da seguinte forma: se você tem alguma reclamação, não só o canal disponibilizado pela autoridade nacional, né? Que é ali um canal específico para falar sobre alguma infração à lei, né? Você tem outros meios também, né? Você tem outros canais para efetivamente fazer valer o seu direito, né? É uma Inclusive pergunta, até a Marcelo. ouvidoria, né? Até as próprias Sim. ouvidorias das empresas, elas funcionam como um órgão fiscalizador que age contra o agente de dado, né? Que seria o primeiro passo para você corrigir essa regra, evitando a reincidência, né? Própria ouvidoria. Aqui tem uma pergunta, Marcelo. Vocês acreditam que a fiscalização abrangeria as PMEs de forma efetiva? Que abrangeria As pequenas Pequenas e e médias. microempresas. pequenas e Médias médias. empresas. Sim. Isso. Eu acredito sim, porque a gente entende, a gente leva em consideração apenas o tamanho, o porte, o faturamento da empresa. Quando a gente fala da LGPD, as pessoas pensam nisso. Mas existem bastante segmentos de pequenas empresas que tratam um grande volume de dados. Uhum. Então, apesar de existir, né, um guia, né,
sobre as pequenas e médias empresas, elas também têm tratamento de grande volume de dados sensíveis, então elas são alvo sim de fiscalização. E eu acredito que elas colocam muito mais em risco, podem colocar muito mais em risco os dados e os titulares do que uma grande empresa. Então, eu acredito que seria alvo de fiscalização, sim. Não seria o tamanho da empresa, né? Mas o Isso, não tipo o de tamanho de tratamento de empresa. dados, né? Isso, os dados que essa empresa trata. A gente pode pensar, por exemplo, numa empresa de empréstimo consignado. Geralmente são pequenas, Pequena, né? né? Exato, Mas o bom exemplo. volume de dados que elas tratam, o volume de dados pessoais é absurdo, né? Uma É, pequena exatamente. empresa de marketing. Uhum. E a nível de infraestrutura, né, falando de uma área prática, uma empresa menor, uma pequena média empresa, não tem uma infraestrutura robusta, né, com a nível de firewall, de segurança, que possa evitar esse vazamento, né, que não seja proposital, também é um agravante, né? Então, eu acho que, inclusive, a atenção é especial às PMEs mesmo, Sim. tanto por ser Apesar, maioria, quanto pelo nível de é, infraestrutura. apesar delas terem uma flexibilização pela legislação, elas não ficam isentas de terem que tomar as medidas técnicas e administrativas que a gente falou no início. Isso. Sim. Imagina, então, por exemplo, as empresas que que trabalham com e-commerce, né? Eu posso ser simplesmente uma pequena, uma microempresa, tá? Não preciso ter muitos funcionários, faço todo esse tipo de trabalho online, mas o volume de tratamento de informações para a produção da venda em e-commerce, ela é muito gigante. Então vai depender muito do negócio. Então a dosimetria, ela vai tentar identificar exatamente o volume de informações que estão sendo utilizadas, né? E como que está sendo feita a proteção em relação aos dados pessoais. Porque não adianta falar que uma pequena empresa está dispensada, né? No caso da resolução número 2, que houve a flexibilização, mas se ela tem um banco de dados muito grande e não está protegido, não tem uma segurança tecnológica, né? Como até o nosso amigo comentou aí, o Vinícius, a questão do firewall, onde que está sendo guardado, né? Principalmente hoje com a questão de transferência internacional, onde é que estão os data centers? Né? As empresas querem colocar tudo em nuvem, então querem colocar a culpa na nuvem. Depende, né? Se a nuvem for negra, nós estamos correndo um grande risco de vazamento de dados, né? Então, temos que pensar exatamente como proteger os dados. Essa é a nossa função de identificar, através de um mapeamento de processo, né, de entender como está a governança de uma empresa, como que esse processo, como que o dado caminha, como ele está sendo tratado, entendendo todo aquele ciclo de vida, do momento que ele é coletado até o momento de armazenamento. E sem Até contar as exclusão, né? obrigações que nós temos, né? Até armazenamento, exclusão, e identificar lá as proteções, que medidas técnicas, né, do artigo 46, que fala quais são as medidas técnicas de segurança da informação e de administração que as empresas estão promovendo. Então, a dosimetria ela vai avaliar exatamente isso. Se você está sofrendo um grande vazamento, né, sofreu um grande vazamento, a gente sabe que nós temos que fazer uma comunicação aos titulares e à autoridade. Né? Então, nós temos um prazo, desde que esse impacto seja relevante, nós temos que cumprir esse prazo. Então, tem muito detalhe aí durante a implantação. Né? É até interessante você comentar isso, especificamente porque a gente tem a tendência de imaginar que o tratamento de dados ele está relegado exclusivamente aí ao ambiente digital, só que não Sim. é verdade, né? Por exemplo, uma empresa que tem um arquivo morto, um arquivo físico. Sim. Eu já vi situação da empresa ter um arquivo físico do lado do CPD, né? Ali do lado do centro de processamento. Então, uma fonte de calor com um combustível cheio de papel. Então, é uma falta de planejamento, uma falta de visão específica com relação à segurança da informação, especificamente, né? E também situações assim que do dia a dia, corriqueiro, que o pessoal imagina que a proteção de dados e privacidade é uma coisa muito no ar, né? Está muito longe do nosso cotidiano, só que não é verdade. A gente pensa o seguinte, vai fazer uma academia.
tem a coleta do dado biométrico, certo? Ou um fator muito comum, pessoas, prestadores de serviço, tem ali um contador. E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive contador que eu chegava na mesa da pessoa e aí eu afastava os papéis para depois enxergar ele, certo? Ele falava, via uma voz de trás daquela montanha de papel. Então, ali você tem uma questão ali de ausência absoluta de tratamento de dados, de proteção de dados pessoais, né? Qual que é a sensação das pessoas, né? Como cliente, de chegar naquele local e tá lá o nome das pessoas expostas com CPF, com RG, com endereço, com, enfim. Então, trazer para essa realidade também, né? Que é do dia a dia, uma coisa do cotidiano. Sim. É Temos. uma Eu tendência fui também fazer. que a gente. Desculpa, Sabrina, pode falar. Pode falar, Vi, pode falar. Não, talvez eu ia fugir um pouco do assunto, mas uma tendência também digital, né, é o paperless, né, é a gente usar os meios digitais e criptografia o máximo possível, né, quando a gente fala de papel, às vezes tem muitas profissões, muitas áreas que ainda dependem do papel ou preferem o papel. Poxa, eu quero ver a assinatura do rapaz ali, né, o cara ainda não confia na assinatura digital, não confia ainda nesses meios digitais, né, para pôr o nome dele que apesar de aumentar um risco por um lado, porque você está aumentando a possibilidade de um vazamento digital, o papel em cima da mesa também, né? Às vezes é muito mais fácil para qualquer um conseguir causar esse vazamento, né? Não só digital, porque às vezes o digital depende de um hacker, às vezes depende de uma má-fé um pouco mais, né, elaborada. Já o papel físico, né, o documento físico em cima da mesa, andando para lá e para cá, já qualquer um pode causar isso, né? Sim. Bom, temos uma pergunta aqui, na verdade, um comentário do Décio Leite, advogado. Ele diz assim: quando o Instagram foi vendido, tinha pouco mais de 30 funcionários e muitos dados de usuários. Pois é, exatamente. Né? São, são questões, até a título de curiosidade, existe um site, porque a gente pensa assim, é uma coisa, é uma invasão hacker que vai fazer o vazamento de dados. É o comportamento do usuário, muitas vezes. Na maioria das vezes é o comportamento do usuário, certo? Então existe um site, ele é em inglês, ele mais ou menos isso, é Have I Been Phoned? Né? Esse é PWNED. Ali é uma consulta interessante, porque se você entrar nesse site, eu vou até fazer um post posteriormente, eu vou trazer esse site aí para conhecimento geral. Você insere o seu e-mail e aí também tem possibilidade de consulta do telefone. E ali você vai ver se o teu e-mail já foi vazado, por exemplo, né? Então, às vezes é muito o comportamento do usuário, né? Isso tem uma influência muito grande, né? Ah, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: as pessoas sabem mais ou menos aí das questões das multas. Aí eu vou pedir para vocês comentarem valores e até onde isso pode chegar, se existe multa diária, como é que funciona. Mas, para mim, o mais evidente aí de efeito nessa questão de fiscalização, dessa atividade fiscalizatória e repressiva da autoridade nacional, está relacionada aí a essa questão das sanções administrativas, que elas são bem interessantes. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Quem quer começar? Posso falar? Posso? Podemos ir pela Sabrina? Começa, Sabrina. A NPD, a modalidade dela de fiscalização, ela é a responsiva, né? Que ela trouxe primeiro as medidas preventivas e orientativas. Então, a gente sempre tem que lembrar que a NPD não tem a intenção de sair penalizando, cobrando multa. Ela tem essa modalidade que ela adotou, responsiva. Só que, em alguns casos,
a advertência acaba não surtindo efeito, que é a primeira sanção, e acaba a empresa gerando a reincidência. Então, precisa ter uma progressão na aplicação dessas penalidades. E aí vem as sanções repressivas, que foi agora a resolução, trouxe todos os critérios, parâmetros e forma para ser cobrado. Você perguntou sobre multa diária, né? A multa diária ela é fixada porque existem obrigações que elas são pecuniárias e as não pecuniárias, né? Então, quando Uhum. vem uma obrigação não pecuniária, para cumprir aquela obrigação são fixadas as multas diárias, né? Então, eu queria colocar essa observação de que o primeiro passo é a parte de critérios para melhorar, né, a empresa, e depois que será as advertências, né, e para depois ser aplicadas as multas efetivamente pela reincidência ou pela gravidade, ou pela empresa não ter tomado nenhuma medida para adequação. Então, é importante a gente fazer essa pontuação de início. Eu concordo. Essa dosimetria, ela veio justamente criar os parâmetros para que a empresa, né, que a autoridade consiga fazer uma penalidade, né, vamos dizer, justa. Né? Por mais que seja um grande vazamento, mas dependendo do seu nível de implantação de medidas, né, você utilizando a sua boa-fé, você fazendo todo um trabalho e demonstrando que você está, mesmo causando um impacto diretamente, e às vezes um impacto relevante ao titular, a própria NPD ela pode, de repente, não aplicar uma sanção pecuniária, ela pode aplicar uma advertência, né, ou duas, fazer algum trabalho diferenciado, ou pode interromper um acesso a um banco de dados, né, do cliente, que, na minha opinião, é pior do que a multa, né? Então, é complicado, né? Você parar de trabalhar por não ter acesso às informações, né? Porque todo mundo sabe que hoje nós temos esse conceito de que os dados são o novo petróleo hoje do mundo corporativo. E são mesmo. Os nossos dados estão caminhando, estão andando por aí, passeando, e está na mão de todo mundo. A gente está passando por situações o tempo todo. E nós, todos, né, que estamos aqui ao vivo, e quem está assistindo, e todos que vão assistir depois, nós temos os nossos direitos. Né? É nosso direito constitucional manter a nossa intimidade e privacidade. Então, a gente Proteção precisa dos dados. proteção de dados, né? Isso precisa ser garantido. E nós temos o nosso direito. E é isso que a gente precisa fazer como consultores, como implantadores de processos de gestão, ajudar as empresas para que elas possam, minimamente, fazer alguma coisa para garantir essa proteção de dados do titular, para evitar qualquer tipo de penalidade, seja da própria autoridade ou como de outros órgãos, como foi comentado, Marcelo. É isso aí. Sim. No próprio o regulamento, ele trouxe uma questão, achei bacana, que são as medidas corretivas. No Sim. final do processo administrativo, né, a empresa ela demonstra que ela tinha a política de boas práticas, ela demonstra que ela tinha uma governança que era implementada mesmo na empresa, não era só no papel de fachada, né? Então, ela acaba demonstrando, e aí a NPD ela aplica essa medida corretiva para retornar a empresa para a qualidade adequada e corrigir aquele erro apenas. Então, por isso que nem sempre vai ser multa, mas existem as multas e as outras penas que são bem pesadas. Sim, até para a questão de pontuar, né? Qual que é o valor aí das multas, né? Isso. Consegue me dizer aí? Tem como, né? Marco? Bom, hoje a gente tem aí, né, uma multinha básica que começa, né, com 2% do valor do faturamento do seu último exercício, né? Esse é uma das penalidades. Tem as multas diárias e tem a penalidade de até 50 milhões de reais. Muitas empresas Por infração. por Por infração. infração, Justamente, por infração, né? Se vai começar a ser reincidência, isso vai acumulando e pode ser que realmente algumas empresas tenham um poder aquisitivo muito alto, um faturamento muito alto e falar, eu prefiro pagar, né? Hoje a gente tem essa política, infelizmente, do nosso povo de pagar para ver.
mas eu acho que agora não é o momento da gente pagar para ver, né? Eu acho que é o momento de voltarmos, pensarmos o que nós estamos fazendo e fazer uma boa prática daqui para frente, respeitar realmente os direitos de todo mundo. Então, essas são Mesmo as porque questões pode ser, mesmo porque pode ser uma agravante, né, Marcos? isso, um agravante. Eu prefiro correr o risco. Então, eu estou Sim. obtendo um proveito de não implementar a legislação. Então, agora no regulamento ele consta que pode ser uma agravante. Isso. Então, não é Eles só podem, mais a multa. eles podem até pensar, não, essa multa aqui vai ser atenuante. Então a empresa pode pensar, não, vai ser uma coisa mais leve, mas dependendo do nível da avaliação da própria autoridade, ela não vai tratar como atenuante, ela vai jogar logo como agravante e pronto, acabou. Então, é isso que as empresas têm que pensar, né? Não esperar uma decisão. Então, fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte preventiva, né? Não esperar a coisa acontecer. Até porque nós temos a nossa marca que precisa ser protegida, né? Temos a continuidade do negócio. Então, muita coisa influencia aí nessa questão. A dosimetria realmente ela vai ajudar a própria autoridade, mas a empresa tem que fazer a parte dela e de modo que a gente não se preocupe muito com isso. O regulamento também trouxe que a política e a política, boas práticas, governança, ela tem que estar implementadas. Aquela do papel, que só está lá feito, ela não serve. Né? É o front-end, né, Sabrina? O front-end, é o famoso, né? Então você Não fala assim, pode não, ser só deixa aqui vitrine. os contratos, deixa só pronto aqui o contrato, coloca a minha política de privacidade, faz a nomeação do PO, mesmo porque quem vai ter que provar todo esse ônus e as evidências de que a implementação está efetiva, que o projeto é um programa implementado e está vivo, funcionando, esse ônus do encarregado, ai, né? meu Deus, do controlador. Né? O ônus é da empresa. Então, aquelas adequações de fachadas vão começar a aparecer, porque existem bastante no mercado, né? E elas já vão começar a surgir e vão começar a ter prejuízos para a empresa. A empresa nem sempre sabe que ela pagou, às vezes, muito caro por uma adequação e ela não está efetivamente implementada, né? Porque ela tem que ela tem que aderir à cultura da empresa, né? Ela tem que estar no dia a dia da empresa. Então, nós agora vão começar a aparecer essas adequações. Exatamente. Eu queria agora puxar um assunto aqui para o Vinícius, né? Nós dois aqui somos da área técnica, né, Vinícius? A gente sente na pele uma situação que acontece corriqueiro nas empresas, né? TI é sempre considerado despesa. Como é que a gente consegue hoje essa situação de conversão para mostrar que TI não é despesa em uma empresa? O que a gente TI é investimento. Qual é o impacto que a TI tem no negócio de uma empresa? É só gasto? Só custo? Antigamente, né, nas empresas, independente do porte da empresa, a TI era sempre um departamento que arrumava computador e ficava por aí. Eu chamo o cara da TI, né? Eu sou o cara da TI. E hoje, né, tendo contato com várias empresas, vários clientes de vários segmentos e portes, a gente percebe e sente o quanto a TI é importante ao processo, é inerente ao processo. É como um departamento de controladoria, ela está do lado da empresa, ela não é um departamento do organograma, né? Ela está do lado do negócio da empresa, né? Então, a gente tem que saber de todos os processos, tem que saber de todos os sistemas instalados, tem que participar de todas as auditorias de implantação, de qualquer coisa, seja de ISO de qualidade, de LGPD principalmente, né? Então, hoje, a TI não é mais uma parte do negócio, ela não está com o negócio, ela está no negócio, né? Não jogando sardinha pro meu lado da minha área, mas a gente vê o quanto é necessário hoje a TI para você executar uma compliance boa, pela quantidade, né? Como o Marcos tinha falado já,
que a informação hoje é o novo petróleo, né? E quem cuida dessa informação hoje, queira ou não queira, é a TI que faz essa gestão, né? Os departamentos, as áreas, os escritórios, eles geram informação. E cabe à TI organizar e entregar e proteger essa informação, né? Frente a todas as conformidades que são impostas, né? Eu não posso deixar o meu servidor de dados da empresa liberado para todo mundo acessar tudo, né? O pessoal do departamento X acessa o departamento Y e vê todas as informações de folha de pagamento, de salário, de financeiro, né? Isso hoje acabou. E por sorte, né? Como é uma nova geração já que está aí, eles já enxergam a TI como um braço do negócio já, independente do tipo da empresa. A TI hoje é um braço de negócio, né? E vem muito a calhar com a implantação da LGPD, a quantidade de informações que a gente gera no nosso dia, né? Desde um simples WhatsApp até um e-mail enviado que pode ser cruzado e essa informação sequestrada, né? Nós temos uma infinidade de maneiras de tratar esse círculo de informação, né? Imagina hoje, eles falam que estatisticamente a gente gera quase 1000 vezes mais informação por dia do que há 5 anos atrás, né? E o que a gente faz com essas informações? Os dados que a gente trata. Como que eu guardo ele? Como que eu lido com ele? Como que eu anonimizo ele, né? Então, a TI hoje, eu fico feliz de poder participar, independente do nicho, do ramo, tá dentro, sentir que é importante o quanto a gente se preocupa, né, com a informação da empresa, das pessoas, e essa questão da LGPD, na minha opinião, é mais uma necessidade da sociedade começar a cobrar as empresas, né? Não a gente, vou ficar pondo medo, você vai tomar uma multa, isso vai acontecer, não. A sociedade tem que cuidar das suas informações, né? E hoje tudo que a gente vai fazer na internet, eles pedem o teu celular e teu e-mail. Aí vem enchendo no teu WhatsApp de mensagens, a tua caixa de e-mails com spam, com mensagens, né? E isso aí propaga, um mega vira 50 megas, né? Vinícius, eu vou te contar um fato. Eu fui para Curitiba passear com a minha filha. Minha mulher foi a trabalho e aí eu fiquei com ela. Ela queria ir no shopping. E aí aqueles carrinhos elétricos, sabe? Sabe aqueles carrinhos elétricos? Ok, fui lá para ela andar e tal. Eles me pediram e-mail, CPF, o RG, telefone e o endereço residencial. Certo? Verdade. Num mero brinquedo, uma coisa... Tá, eu perguntei por que vocês querem isso. Elas me disseram assim, é para tua segurança. Eu falei, não, é o contrário. O efeito que vocês estão buscando é exatamente o contrário. As pessoas que estavam atendendo ali, elas não são culpadas disso, porque isso é falta de treinamento, falta de gestão de processo, falta de gestão de pessoa. Certo? Verdade. Falta de conscientização da empresa, da necessidade de olhar para a proteção de dados e privacidade com muito cuidado. E isso que você está comentando é muito importante, porque acontece a todo momento. A todo instante, as pessoas estão pedindo CPF, RG, e-mail, WhatsApp. E a gente nem telefone. se dá conta disso, né? A gente está vendendo nossa informação de graça e a gente nem se dá conta disso. Exatamente. Né? E não vai só Marcelo. Tem outras também, cursos grátis. Gente, o curso é grátis. Então, para que está pedindo o endereço, cargo da empresa, o seu cargo, o nome da empresa, o seu faturamento? Muito bem pontuado. É de graça? Então é de graça. Eu vou fornecer um certificado. Ok, você precisa do quê? Do seu nome, endereço completo, seu telefone. Para que se você vai fornecer um certificado numa live grátis? Você precisa do nome. E nem precisa do nome completo. Você põe se você quiser, com opção. E você precisa do e-mail para enviar o documento. Então, como você falou, né, lembrou bem, a empresa precisa que a gente tenha esse conhecimento de cima para baixo, da alta direção para baixo.
Porque se não tiver uma conscientização da importância do tratamento de dado pessoal, a gente não consegue chegar na pessoa lá debaixo do chão de fábrica, vamos falar assim, né? Então, é muito complicado, muito complicado. Sim, E aí e vai ter até problema de dosimetria que vai causar um problema aí. Para que você precisou desse dado? Você não protegeu, Exato. você não criou uma medida técnica de segurança, né? Seu servidor desligou, né, Vinícius? Seu servidor no belo dia desligou, tá, e aí? Você tem um incidente. Você parou o seu Exato. negócio. Primeiro, você parou o seu negócio, você ficou 2, 3 horas parado do seu processo de trabalho. Segundo, é um dado, um acesso a um dado, uma informação, que tem um acesso do titular, que ele pergunta numa situação e você não tem acesso. Isso é uma violação, é um incidente. Quanto tempo você vai recuperar isso aí? A gente tem vários ataques de ransomware aí, né? Nós publicamos esses dias aí, recentemente. O Brasil é o 4º país do mundo em quantidade de ataque de ransomware, que é aquele mais perigoso que bloqueia totalmente sua empresa e ainda pede resgate financeiro. É, e Então, você olha a viu importância. a nova fase agora? Além deles pedirem o resgate dos dados, eles pedem suborno depois para não publicar. sim, Vem Isso, dois problemas. sim. isso aí. É E aí, onde entra a gravíssimo. TI nisso aí, né? A TI faz o quê? Tem que garantir Exatamente. alguma coisa. Precisa da alta direção entender que a tecnologia faz parte e a LGPD, que todo mundo sabe, né? Nós sabemos aqui, o pessoal que está aqui participando também, é uma lei multidisciplinar. Lembrando um texto que uma pessoa sempre fala, né? Começa com L de lei, onde entram nossos amigos advogados, e termina com D de dados, Exatamente. que é Legal. tecnologia. E no Isso aí. meio? No meio é governança. Então, se não tiver alguém na batuta lá controlando e ajudando isso a funcionar, não vai rodar. E aí nós estamos passíveis de sofrer as sanções da autoridade, que não é o foco, o objetivo principal da autoridade. Não, não é. De jeito maneira. É, É isso até você pontuando isso é perfeito, né, Marcos? Porque a governança tem a ver com governo. Quem governa é a alta direção. E aí é por isso que o encarregado de proteção ele tem que estar ao lado, certo? Ele não está em subordinação à alta direção. É até uma Tem, coisa interessante de se pensar, porque o encarregado de proteção ele não visa proteger a empresa, mas visa proteger os dados dos titulares. Objetivamente, acaba ocorrendo a proteção da estrutura de governança, consequentemente, por uma via de consequência, né? Mas essa falta de... Vocês acreditam, aí uma pergunta minha, assim, que eu sempre faço para os profissionais e para as pessoas que têm conhecimento sobre LGPD. Vocês acreditam que essa ausência de, até eu diria inocência do brasileiro em relação a esse compartilhamento de dados indiscriminado, tem muito a ver com a cultura nossa? tem com o descrédito, né, que o governo causa, né, em nós cidadãos, né? Então é sempre aquela coisa assim, ah, não vai acontecer nada, não vai virar nada, não vai esse descrédito que o brasileiro tem com o governo, né? Só que não é preocupação do brasileiro ao governo, tem que ser preocupado com ele mesmo, isso. né? É uma preocupação minha que está acontecendo com meus dados. Né? Não, eu não posso, vou desacreditar o governo que está tentando fazer alguma coisa para me proteger, para manter a minha integridade, né? Enquanto uma pessoa física ou, né, jurídica que seja também. Então, eu acho que é mais um descrédito do governo, da população com o governo, sendo que a preocupação tem que ser nossa, né? E eu vou aproveitar esse gancho aí do governo e vou fazer uma perguntinha para a Sabrina. Pode Sabrina, fazer. a nossa adequação é somente para empresas privadas, empresas particulares? Então, Marcos, eu ia falar sobre isso agora. Então, a O gente Marcelo leu, não falou estamos sobre antenados. o Marcelo falou sobre a governança, né? A governança, ela surgiu na administração pública, porque ela se refere ao princípio da eficiência da administração pública. Depois que ela foi levada para o setor privado para tornar os processos e a empresa eficientes. Mas a origem dela é no setor público. Infelizmente, eu conheço prefeituras que eu visitei que elas não têm sequer Windows, não tem nada, pacote Office, nada original.
sequer elas têm um computador novo, né? Então, fica bem, bem longe esse descrédito aí que o Vinícius falou, fica claro pela não adoção da administração pública desses critérios que ela mesma legiu. Mas, enfim, voltando para a pergunta do Marcos, a administração pública, ela está, sim, subordinada à LGPD. Apesar dela não poder sofrer multa, né, ela está sujeita a multa, ela está sujeita às outras sanções, né, de suspensão, bloqueio, publicização, expor os gestores. Então, eu estou vendo a administração pública muito não dando atenção para adequação, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, só para interromper, aproveitando que você está falando de público, e se eles fizerem um bloqueio num banco de dados, por exemplo, do INSS, que impacto isso vai causar para os nossos aposentados? Mas como que ela vai tratar isso? Não são todas as penalidades que pode ter para o ente público, né? Ele não pode prejudicar a sociedade. Opa! Né? Então, eu tenho anotado aqui. Né? Então, assim, a multa não faz sentido eles pagarem multa para eles mesmos, né? Mas a publicização faz, porque expõe aquela prefeitura e os gestores, né, que estão à frente disso também têm as responsabilizações, né? Isso. O Tribunal de Contas já soltou algumas orientações para adequação, eles podem ser responsabilizados. Então, existem outras medidas que podem ser tomadas. Enquanto vocês vão fazendo comentário, eu vou achar aqui quais são as sanções que estão sujeitos o órgão público, para eu passar certinho para vocês. Ok? Inclusive, nós temos lá na própria LGPD, né, uma prestação de contas. As empresas precisam fazer prestação de contas, né? Então, o órgão público precisa fazer prestação de contas. E quando a conta não fecha, como é que usa o recurso? Né? Então, é complicado mesmo. Eu vou dar um parênteses aí, enquanto a Sabrina busca essa informação. A gente olha muito para o cenário interno, mas o que vocês acreditam que será o impacto internacional em relação à visão aí do mundo, né? Especificamente com relação à aplicação das sanções e agora a edição aí, né? A entrada em vigor do regulamento das sanções administrativas e das multas. Vai melhorar o cenário de negócios? O que vocês acreditam? Eu acredito que vá, porque a gente espera, né? Quem está vendo lá de fora, é como se a LGPD fosse uma norma de qualidade, tanto que ela entra nos padrões hoje da ESG, né? No pilar social. Sim. Então, hoje uma empresa que se enquadra na LGPD correta, né? Nem a GDPR mesmo, a LGPD que está vindo no Brasil, e ela sabe usar isso em favor dela para os pilares da ESG, né, com certeza lá fora ela vai ser muito, muito mais bem vista, né, que é uma coisa nova ainda. Os Estados Unidos não tem LGPD, não tem GDPR, eles estão começando a desenhar ainda, né, então a gente já está mais evoluído do que eles. Então isso para empresas grandes, para o investidor, para o público em geral, com certeza é muito mais bem visto, né, porque hoje tem muito essa pegada verde, saudável, né? Quando você vai comprar um produto, você vê, pô, será que eles judiam de animais? Será que eles fazem isso, que eles fazem aquilo? Então, se a empresa sabe, pô, que legal, vou comprar dessa empresa, porque eu sei que eles tratam os meus dados. Eu não vou ficar recebendo, eles não vão vender meus dados, não vão ficar recebendo spam, carta, o que for, né? Então, eu acredito que sim. A LGPD realmente implantada numa empresa, né, que é até cultural, com certeza ela é muito, muito bem vista pro exterior. E o Brasil está na frente, para ser bem honesto, apesar de todo esse descrédito, toda essa dificuldade da gente conseguir explicar, conseguir passar para frente
né, essa cultura, né, de privacidade, o Brasil está bem avançado frente ao mundo, tá? Na minha opinião. Eu concordo. Eu concordo até porque o Brasil teve um crescimento tecnológico muito rápido, né, nas últimas décadas aí. Eu sou prova viva disso, né? Que a evolução da tecnologia foi extremamente espantosa. Para mim foi muito, muito forte. E a pandemia teve o lado ruim, né, pelas fatalidades que aconteceram, mas teve o outro lado bom, onde nós, profissionais do Brasil, né, e até de outros países, nós conseguimos nos conhecer, nos conectar e trocar experiências e conhecimentos. Então, hoje, a tecnologia facilita essa comunicação entre as pessoas, entre as empresas, fica muito mais fácil, né? Aproximou mais as pessoas, né? Teve uma aproximação muito maior e agora nós temos que ter um pouco mais de cuidado como usar essa tecnologia. Então, a nível exterior, realmente a gente precisa ter uma preocupação com os nossos dados, aonde que eles estão sendo guardados, né? Se as empresas têm essa cultura de colocar tudo em nuvem, né? Se preocupar onde estão esses data centers, né? Que na verdade são computadores, e esses computadores estão aonde? Como é Sim. que eles estão protegidos? Né? Nós tivemos situações aí, não muito distante, de incêndio de um data center na França, que impactou em várias empresas, né? Não vou nem falar da Torre Gêmeas lá, que derrubou todas as duas torres e acabou com várias empresas, sem contar as pessoas que faleceram, né? Mas, enfim, a ideia é essa. Nós temos que preocupar, porque se um data center desse estiver num país que não tem um mínimo de proteção de dados, com certeza vai haver uma violação. E aí a responsabilidade é de quem colocou lá. Porque o data center não é mais né, Vinícius? Você que é da área também, é o local onde a gente contrata para guardar dados. Mas, a proteção desses dados, né, a segurança, o backup, porque nós não fazemos backup. Pelo menos eu não faço backup de um armazenamento que eu tenho no data center. Não é minha preocupação. Eu contrato esse serviço, está lá, embutido. É isso, Vinícius? A gente torce para ter backup, A né? gente torce. É o que eu ia falar. Eu ia E falar no isso. caso Geralmente, quando da. você contrata um serviço em nuvem, né, eles falam que no contrato tem backup, tem redundância, tem teste de failover, né? Tem. Só que tudo acontece, né? Nós estamos falando de uma máquina, né? Uma máquina gasta, uma máquina fica à intempérie de tempo, natureza. Infelizmente, nada é 100% certo na vida, né? E é Eu Ô, diria que justamente por só isso Vinícius, tem que a gente duas tem que uma. fazer certezas, essa é mudança. morte e imposto. Tirando isso, Ô, Vinícius, uma pergunta técnica, né? Que você que trabalha com essa parte de cyber, nuvem. Quanto custa para a empresa 1 giga em nuvem, aproximadamente, por mês? Custo de dinheiro? É, Hoje, centavos, 40 centavos, 30 centavos, depende da nuvem que você coloca também, depende. Hoje a gente fala que o Google, né, a Microsoft, elas são nuvens públicas, né, que não passam aquela segurança, porque qualquer um pode acessar, teu dado está do lado do outro ali, e mesmo você Isso, está pagando ou não, você está no mesmo lugar, né? Então, eles sim. costumam ser mais baratos, mas ao mesmo tempo não existe almoço grátis, né? Como a gente tinha falado até agora há pouco, né? Se o Google te dá 15 gigas do Google Drive de graça, alguma coisa ele quer em troca, né? Então, nas pequenas linhas lá do seu acordo, tá que ele pode ter acesso a todos os seus dados. Então, ele lê, ele não usa, mas ele anonimiza e lê todos os seus dados para saber seus gostos, saber as informações que você troca e, em troca, perfil. tirar dinheiro disso, né? Então, o Facebook é de graça? Não, você trabalha para o Facebook, né? O Google é de graça? Não, o Gmail não é de graça. E Então uma é um empresa assunto produz bem quantos delicado. gigabytes? A empresa produz quantos gigas que ela precisa guardar em Nossa, nuvem? hoje a gente está na casa assim de. Eu não vou falar a vida, tá? Tô falando por dia, tá? Vai, por mês. Coisa de petabytes. Nós estamos falando de 10 a 12. É muito zero, né? É muito. Então, para gente ter um excesso de dados armazenados sem necessidade,
olha o prejuízo que acaba acarretando para a empresa, né? Pois é, exatamente. É Não outro. cumpre o princípio da necessidade de coletar Sim. somente os dados que são necessários para aquela atividade e acaba gerando um gasto que não É, precisaria. coletar e armazenar, né? Que às vezes Exato, os advogados hoje pedem os documentos porque a justiça pede. Então eu vou lá, faço uma cópia, vou lá e guardo. Mas isso fica nos autos depois lá. Por que que eu tenho que guardar no meu servidor, no meu exatamente. computador, para correr um risco tão alto desse, né? Além de, obviamente, pagar mais, porque ocupa mais espaço no backup, né? Eu corro o risco de perder meu computador e a pessoa ter acesso aos meus arquivos aqui. Bem E, lembrado. né, o backup é para eu não perder, né? E agora o vazamento são outros 500, né? Então isso é uma cultura também da gente querer armazenar as coisas e acabar esquecendo, né? Isso é Aí manda o cultural, computador acredito que é. formatar, quando não vende o computador ou ele é roubado e fica lá os dados e a pessoa se aproveita da situação, né? Tem tudo. Então realmente essa minimificação da necessidade, né? O que que eu preciso para executar minha tarefa? Como o Marcelo tinha acabado de falar, pô, pediram meu CPF, RG, tipo sanguíneo, tudo, para minha criança andar num carrinho no shopping, entendeu? Então, o que que eu preciso do mínimo para armazenar? E isso influi também. Inclusive, eu acho legal, eu tenho alguns servidores que, voltando a ESG, que eu recebo a cada 6 meses, né? Porque é pouco. O quanto de carbono eu estou economizando armazenando menos arquivos em nuvem. Olha que legal. Tem sites que já te fornecem isso quando você faz backup e armazena em nuvem. Ora, você está armazenando menos coisas em nuvem, ou seja, você está guardando o necessário, guardando o que você precisa. Então você está economizando créditos de carbono. É sensacional isso, é muito legal. Pessoal, olha só. Eu sei que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando, né? Certeza. A gente pode combinar fazer uma outra live. Eu gostei muito de estar com vocês. Eu só vou fazer um comentário aqui de um parceiro, irmão meu, o Ricardo Vátsco, aqui. Ele fez um comentário do seguinte: os meus clientes de pequenas e médias empresas, quando falo de LGPD, dizem, já tenho advogado na empresa. Eles devem estar vendo, ou seja, ainda não têm ideia do que é e qual a importância. É outra barreira que a gente precisa vencer, essa questão de que as empresas acreditam que é uma assessoria jurídica. E a assessoria LGPD, ela não é jurídica. Ela é muito além disso, né? Então, o Vinícius aí pontuou, o Marcos também, muito bem. Era esse o meu objetivo, era trazer esse olhar mais amplo em relação à penalidade, mas a gente acaba comentando no todo, porque realmente é uma coisa que a gente tem que ter essa visão mais aprofundada e mais ampla de entender que LGPD é muito mais do que um mero emaranhado de documento, né? Não adianta nada eu ter lá aquele calhamaço de documento e na prática efetivamente eu não uso medidas que vão de encontro à proteção de dados e à privacidade, né? Privacidade é fundamental na vida. Se a gente não tem privacidade, a gente não tem vida em sociedade. Uma das coisas É. que eu sempre brinco assim nas palestras, né, que eu faço assim sobre LGPD, é perguntar para o pessoal se eles me vendem o celular deles. Geralmente eles dizem que sim, né? Aí eu pergunto, mas eu quero do jeito que tá, com acesso a tudo. Não, não, aí não posso. Pois é. Então é mais ou menos por aí, né? A gente vê que para ter vida em sociedade a gente precisa da privacidade. Eu vou para os comentários finais. Eu vou agradecer muito a Sabrina, o Marcos, o Vinícius, a disponibilidade de vocês, sempre muito, muito disponíveis, muito dispostos e parceiros mesmo, né? E isso vem acontecendo com essa comunidade de encarregados de proteção de dados, né? É uma família, na verdade, né? E aí tem a doutora Irma aí, que tá conosco aqui também, outras pessoas que fazem parte desse nosso círculo, e é isso, a gente fortalecer um ao outro e
trazer esses conteúdos, essas noções, né, para aprofundar mesmo a consciência das pessoas, ampliar a consciência da sociedade em geral. Era isso que eu queria, o objetivo aqui eu acho que foi atingido. Então, muito obrigado, Sabrina, Marcos, Vinícius, pelas considerações de vocês. Obrigado. Eu vou fechar a minha parte aqui, que eu fiquei de falar quais eram as sanções. O regulamento é de segunda-feira, tá, gente? Ainda não decorei tudo. É muito recente. É o artigo 3º, o parágrafo 5º. Então, os incisos das sanções que podem ser aplicadas à administração pública é a advertência, a publicização e a proibição parcial ou total. Então, não são todas as sanções que cabem para a administração pública, mas elas estão sujeitas, sim, à fiscalização e às medidas, às sanções da MPD. Eu quero agradecer meus colegas, que a gente sempre está junto, a gente sempre está discutindo esse assunto, um apoiando o outro, conforme o Marcelo falou, a gente não consegue fazer o nosso trabalho sozinho, a gente precisa do profissional do TI, do profissional da segurança, da cibersegurança. Então, é muito bacana essa nossa parceria, nosso grupo que nós formamos, e a gente vai encontrar outros profissionais aí. Muito obrigada. A gente sempre acaba aprendendo mais um pouco em cada live, cada conversa que a gente tem. E estou à disposição para mais convites aí. Nas próximas lives, Marcelo, ia ser interessante a gente trazer outros profissionais, convidar um contador, convidar um engenheiro, áreas que acha que não tem ligação ou que não tem nada, que participa diretamente disso, né? Eu acho bem legal, um profissional liberal, alguém trazer para cá, para a sociedade, para o pessoal que acha que é só burocrático, que é só coisa de advogado, etc., ver que está no dia a dia essa necessidade, né, de privacidade, de tratamento de dados, de preocupação com o que estão fazendo com as nossas informações, né? Muito legal essa ideia, achei bacana. Porque existem as empresas que passaram, né, contabilidades que fizeram adequação, empresas que estão adequadas, não são só as empresas que não estão ligando para isso. Aquelas mais atentas, elas veem isso como uma oportunidade de sair na frente, uma oportunidade de melhorar seus processos, uma oportunidade de ter mais eficiência, porque um dia de empresa parada a gente sabe qual que é o prejuízo, né? Então, existem sim as empresas que estão adequadas, que estão trabalhando, que cumprem a legislação, que tem realmente um projeto que foi implementado e que ele realmente é vivo dentro da empresa. E os funcionários têm isso dentro já e como cultura. Então, a gente pode trazer esses profissionais, sim, é muito legal a sua ideia, Vinícius, para a gente demonstrar que existem, sim, empresas que estão adequadas e que elas estão bem na frente das demais, né? Sim. Então, achei bem legal a ideia. Maravilha. Concordo plenamente. Inclusive, aproveitando esse pedacinho desse gancho, né, que você comentou aí, realmente, as empresas, elas têm essa continuidade, né? Elas não podem imaginar, não podem pensar que, eu estou adequado ao LGPD, acabou. Não, gente. É continuidade, é o tempo inteiro. Isso é um processo, né? Não tem fim. Então, uma cultura. Você vai trabalhando e você vai crescendo e você vai aumentando. Quando você tem funcionários e você faz um trabalho de conscientização e faz não só de conscientização, mas onde você registra os seus processos de uma forma mais eficaz, quando há uma mudança na empresa, isso é tudo muito dinâmico, isso vai fluindo normalmente, né? Imagina numa empresa, né, que o pessoal joga tudo na Mega Sena, faz um bolão, sai todo mundo embora. Vai todo mundo embora? Ok, beleza, parabéns quem ganhou. E aí entram novos funcionários. Então, se você não tiver esse processo mapeado, toda essa estruturação organizacional, você não consegue dar continuidade no seu negócio. É tá? isso mesmo. Então, é muito importante isso aí. E aproveitando aí, eu agradeço a presença do Vinícius, né, da Sabrina, do convite do Marcelo, para a gente fazer esse pequeno bate-papo, né? Agradecer novamente a presença do nosso amigo Wilton, lá do Rio Grande do Sul, a doutora Maria Angélica também, que é lá do Rio Grande do Sul. Então, pessoal,
Fico muito feliz pela oportunidade e espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live, né, Marcelo? Acho que a ideia é essa, né? Vamos compartilhar essas informações que realmente são importantes. A dosimetria não é uma coisa assim para que a gente possa ficar preocupado de hoje para amanhã. Ah, meu Deus, eu vou tomar uma multa, eu vou tomar uma multa. Antes de pensar na multa, eu deixo o meu recado final, né? Antes de pensar na multa, pense na adequação para o seu negócio faturar. Como que a sua imagem fica quando um cliente confia na sua marca? Então, pior do que uma multa é uma publicização. Você demora aí anos para você garantir aquela marca, aquele selo, aquela logo, e um isso mesmo. segundo para você perder. Então, eu sempre deixo esse recado. Empresários, quanto vale o seu negócio? Então, é exatamente isso que eu deixo para vocês como reflexão, pensando no que a gente já tem hoje, que a autoridade já tem as informações na mão, e ela pode usar. Mas a gente não pode esperar que ela faça o uso. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado a todos. Até, Marcos, assim, você falou Muito bom. isso e é pontual, é excelente, é muito bom, até pelo seguinte, a gente tem um plano de continuidade dos negócios, um dos documentos da adequação. Então, aconteceu recentemente uma pandemia que fez muito negócio parar, muito negócio encerrar as atividades. Como a gente faz um planejamento de um cenário que pode encerrar o nosso negócio? E a adequação, a tua pergunta é perfeita. Quanto que vale o seu negócio, certo? Por quê? Porque ela favorece o valuation da empresa, não é? Ela aumenta o valor. Então, se você é uma pessoa que faz uma administração de uma empresa visando vendê-la, até a adequação LGPD, ela tem esse acréscimo, esse plus, né, de valorização, né? E é por aí mesmo, a gente comentar e fomentar o assunto, falar mesmo sobre ele e desmitificar para as pessoas. Agradeço a todos, muito obrigado e uma próxima oportunidade nós vamos estar juntos, com certeza. Marcelo, tira um Oi. print da nossa foto. Ah, sim. Vamos fazer aqui. Quer fazer, Sabrina? Não, pode fazer. Posso Porque meu fazer? celular está meio pendurado, eu quebrei meu suporte, então ele não pode se mover. Vamos lá. Maravilha. Deixa eu... Eu tirei. Então, tá bom. Tirei. É TI, tá vendo? Tá pronto. Então, por isso que eu não quis tirar. Pessoal, muito Maravilha. obrigado, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa Obrigado, noite. gente. Muito obrigado.